Amores brilhantes, então eu tô aqui hoje trazendo para vocês um trabalho com a criança interior. Quero dar algumas explicações para vocês entenderem. Esse trabalho foi uma condução que eu fiz dentro de um grupo de aula só para profissionais de frequências de brilho. Foi gravado, então eu editei o final, porque essa parte final eu posso compartilhar com vocês, com o público em geral, e é um presente do meu coração para o seu coração e para a sua criança interna. Então, a seguir, vem esse vídeo que faz parte de uma aula, então foi editada como um presente para que você possa trabalhar a sua criança interna, para que você possa acolher a sua criança interna, e eu espero que te ajude nesse passo, nesse processo. E é do meu coração para o seu coração, para o coração da sua criança interna. Compartilhada na tela do meu vórtice que sustenta a energia desse trabalho. Muito bem. Antes de eu começar a falar, Regina, tem alguma coisa que você queira falar? Não, amanhã eu já envio a lista e com a atualização dos endereços também. Muito bem. Então, eu quero convidar cada um de vocês para mergulhar profundamente nessa jornada, que é uma oportunidade. Enquanto eu começo a falar sobre o assunto, saibam que muitas coisas já podem começar a se mover dentro de você. E pode ser que a sua criança já tenha até aparecido, só de eu ter dado a notícia que isso vai acontecer. Então, primeiro eu vou explicar um pouco, vou falar um pouco sobre o que é a criança interior e como é que a gente entende esse processo em frequências de brilho. Muitos de vocês, a grande maioria, devem ter presenciado nos círculos de frequências de brilho aparecer uma situação infantil onde a criança interior é trabalhada. Muitos professores trazem clareza para isso, e outros não. Eu já vi muitas vezes professores e a própria Cristine falar assim, trabalha a sua criança interior. E eu gosto de trazer uma qualidade de clareza para isso. Então, o que acontece, né? Como é que é essa criança interior? Toda vez que na infância ou na adolescência você sofre um trauma importante. Então, vamos dar um exemplo, que a pessoa sofreu um trauma aos 5 anos, numa situação em que ela ficou muito impactada. Essa criança de 5 anos, ela paralisa, e uma parte dela fica parada ali, naquela experiência. O indivíduo vai crescendo, vai se desenvolvendo, porém, aquela parte de 5 anos fica parado, revivendo a experiência. É como que ela vai para uma outra dimensão. E aquela experiência, aquela situação, aquela idade, ela fica em outra dimensão. E é exatamente por isso que a gente repete padrões de comportamento. Sempre que um estímulo externo te lembra, traz a memória da situação do trauma, o que acontece é que essa criança pula de dentro de você. E você pode ter 30 anos, 50 anos, 60 anos, você reage como se você tivesse 5. Porque a situação externa tocou aquela criança e aquela criança reage. Então, é por isso que nós temos reações infantis, e muitas vezes é uma situação onde a criança não é vista e ela fica provocando esse tipo de situação de repetição. Por quê? Porque ela está dentro de você gritando assim, ei, socorro, eu estou aqui.
e muitas vezes a gente não está enxergando. Então, normalmente não temos uma criança interior, então temos várias crianças interiores. O nível do trauma não é relevante, porque a criança pode ter tido uma infância ótima, e ter sido cuidada, e ter sido amada, e ela vive uma determinada experiência como sendo muito impactante. De alguma maneira faz parte da experiência humana, essa situação. E a boa notícia só depende de você a cura dessa criança. Só depende de você. Então, hoje eu vou conduzir vocês. Nesse momento já tem uma quantidade enorme de energia sendo movida e pode ser que você já tenha localizado alguma experiência da sua vida que precise ser revista. E eu tenho um passo a passo de como dar continuidade a esse processo de cuidado com a criança interna, que faz parte dos meus atendimentos individuais no consultório. Eu vou compartilhar esse material com vocês no grupo e recomendo que vocês leiam e usufruam e deem continuidade a isso. Eu tenho uma experiência assim de muita cura com esse processo, mudou a minha vida muito. E eu fui descobrindo as crianças, tenho muitas. E hoje em dia eu tenho um lugar lindo onde elas moram, e esse lugar é multidimensional. E eu entro nesse lugar e eu desfruto da presença delas e cuido delas. E a verdade é que elas trazem de volta para a gente uma energia maravilhosa de criatividade, de luz, de muito amor. É uma parte sua que vai se integrando com você. E eu digo assim, trabalho com a criança interna não devia ser esse nome, devia ser a diversão com a criança interna, porque não é para ser um fardo. Eu tenho que trabalhar com a minha criança. Não, é para ser uma alegria, é para ser maravilhoso. Então, eu convido vocês... Deixa eu fazer uma coisa aqui no computador, que está entrando. Desculpem. Muito bem. Então, é para ser uma alegria, é para ser uma coisa maravilhosa. Então, quero convidar vocês para olhar de uma outra maneira com o trabalho com a criança interna. E uma coisa muito interessante é que em determinados momentos eu me vejo tomando uma atitude, fazendo alguma coisa absolutamente inadequada. Isso também acontece comigo, tá? Sou humana. E deu parar e falar assim, Bianca, o que foi isso? E aí, normalmente, a pergunta certa é assim, da onde veio isso? O que provocou isso? E quando eu consigo parar e fazer essa pergunta, eu sempre identifico qual foi a criança que agiu. E muitas vezes é um momento em que aparece uma nova e eu me dou conta, quando é que foi que eu senti isso? Por que eu reagi dessa maneira? Está ligado àquela menina lá de 9 anos, que viveu isso, isso, isso. Então, ter a autonomia de ir identificando e ir podendo trabalhar é uma bênção. É uma bênção. Eu convido todos vocês a mergulhar nesse momento comigo. Então, coloca uma ou duas mãos no coração, toma uma respiração. Se te ajudar, você pode fechar os olhos. E é como que nesse momento você começa a voltar no tempo. Você volta no tempo e vai lembrando de momentos que não foram assim, tão agradáveis. Como eu já falei, pode ser que a sua criança a ser trabalhada já tenha aparecido. A primeira situação ou a primeira imagem da criança que aparece
é exatamente a que deve ser trabalhada. Respirando e soltando. Isso. Mergulhando para dentro de você, em direção a essa menina pequena ou esse menino pequeno. Que ficou sozinho. Vivendo uma situação absolutamente inadequada. Pode ser que tenham pessoas envolvidas nessa situação. Mas nesse momento você vai ignorar tudo e todos que estejam em volta. É você com a idade que você tem hoje, indo em direção a essa criança. Devagar. Respeitando o espaço dela e caminhando com a sua consciência devagar. Você com a idade que tem hoje entra nessa situação traumática. Reconhece a idade da sua criança. Observa como que ela está vestida, o que ela está sentindo. Permite as emoções. Permite hoje, você com a idade que você tem, sentir as emoções dessa criança. Fica um tempo com isso, respirando e soltando. E aos pouquinhos você começa a ir ainda mais com a sua consciência em direção a essa criança. Olha para ela. Diz para ela quem você é. Diz para ela que você cresceu e apesar de tanta dor, desamparo, apesar de tudo o que ela viveu, você sobreviveu. E que hoje você descobriu que ela ficou parada nesse lugar, presa, nesse momento do tempo. Diz para ela que não tem nada de errado com ela. Que ela é linda e perfeita exatamente como é. E que você voltou para tirar ela dessa situação. Respirando e soltando. Olha nos olhos da sua criança interna. Envia o seu amor. Olha como ela é linda, inocente, perfeita. E através do amor, do seu olhar, ela pode confiar em você. Convida ela para ela chegar mais perto, sempre respeitando a escolha dela. Se ela permitir a aproximação, o toque, o abraço, ou mesmo só estar,
Só dela permitir a sua presença ao lado dela já é muita coisa. Porque com isso você pode enviar o seu amor para ela. Abra-se ao nível do seu encontro com ela. Sinta o seu amor por essa criança. O seu profundo amor por essa criança. E sinta o conforto dela em receber o seu amor. Sinta a presença dos pleiadianos, a presença de Mãe Maria, abençoando e protegendo esse encontro. Sinta a beleza que vai se revelando em volta. E convida a sua criança para sair desse lugar. Convida ela para te dar a mão. E você simplesmente abre uma porta e sai desse ambiente. Leva ela para ver as belezas do mundo. Ela ficou tempo demais presa nesse lugar. Leva ela para ver as flores, as cores, o céu, o mar, a cachoeira, as estrelas. Você de mão dada com essa criança, nesse lugar que é multidimensional do encontro de vocês e que se torna um lugar de cura, um lugar de encontro entre você e a sua criança, um lugar de cura, um lugar protegido, onde só o amor habita. É como que o puro líquido, fluido de amor envolvendo você e a sua criança interna nesse lugar. Sente as bênçãos. Permite que a sua criança corra livre. Tudo é possível nesse lugar. Vocês podem voar, vocês podem nadar, vocês podem fazer exatamente qualquer coisa que escolherem fazer juntos. Permita a liberdade e a alegria dessa criança por estar nesse lugar lindo, protegido, sob o seu olhar de amor. Isso. Isso. Bom trabalho. Muito bom trabalho. Permita a abertura e saiba que esse lugar existe dentro do seu coração. Que essa experiência não tem tempo nem espaço. Simplesmente permita a expressão e a liberdade da sua criança. E você, enquanto adulto, mantém a proteção, o olhar amoroso. Isso, bom trabalho, soltando. Sinta a energia desse encontro se ancorando em todas as células do seu corpo. Isso, sinta a mudança. Isso mesmo. E a partir desse momento, eu vou deixar você junto com a sua criança
continuando a sua experiência, simplesmente permitindo esse encontro. Quando estiver completo, guarda sua criança num lugar bem protegido dentro do seu coração. Lembrem-se de dar um tempo de integração para esse processo. Que assim seja. Eu honro cada um de vocês por tudo aquilo que você é nesse momento. Você e a sua criança interna. Nós agradecemos ao Espírito, aos anjos, aos mestres, aos seres de luz. Agradecemos aos pleiadianos, à Mãe Maria, a todas as energias espirituais presentes aqui durante esse trabalho, por sua guiança, por seus ensinamentos e por todo o seu amor. Que assim seja.